Fugiu Não faz ao propósito. sentido. Não faz sentido nenhum. Mas isso tem muito a ver com esse tipo de questão que a gente está falando, né? Tem um fundo técnico, né? Porque você também tem muitas fraudes, outras coberturas que surgiram ao longo da atualização da lei, ou a própria administradora tem uma RN específica para ela, né? Então tem uma série de pré-requisitos aí. Tem um mercado que a operadora não pode boletar, mas a administradora pode. Tem algumas outras regras aí que surgiram dentro da própria lei que direcionaram isso para uma administradora, né? Mas é assim, eu acho que a administradora foi uma grande sacada quando surgiu, porque resolveu um problema do mercado. Mas ao longo Sim, do tempo, com a própria regulamentação, deixou de fazer sentido e com a própria entrada na forma de comercializar, deixou de fazer sentido. Porque assim, você não está buscando. Em tese é o seguinte: olha, eu tenho uma piscina grande aqui que eu vou buscar peixes ali para você. Então, você tem um monte de peixinho solto aí. Eu tenho peixes aqui criados no aquário aqui que são bacanas, que tem ticket médio bom, eu consigo cobrar um preço equilibrado, eu consigo reajustar aqui, consigo fazer uma oferta equalizada para todo mundo, né? Então eu vou trazer esse público para você. Ok. Só que eu não consigo deixar de olhar comercialmente a coisa e olhar só tecnicamente, né? Porque tecnicamente tem todo embasamento de sinistro, comportamento, público, demanda de reprimência, turnover de carteira, tudo aquilo, né? Que a gente vai analisar de fraude, de conchavo que tem, igual tem clínica, né? Que agora virou moda esse negócio de fazer a fraude lá do cara que montou uma clínica e que a Sul América descobriu, saiu aí semana retrasada, né? Que a gente até comentou. E aí sim. detectar esse esquema de fraude de uma pseudoclínica, de um pseudomédico, de um sinistro real. Né? Sim. Nada existe, mas o sinistro tem, porque alguém está ganhando na hora que cobra lá da seguradora. Enfim. Então, esse tipo de artimanha que se faz para ganhar dinheiro, essa falcatrua, né, de mercado, acaba deteriorando a própria solução que o mercado busca. Ah, mas Daniel, você é muito bonzinho, você é muito ingênuo, né? Não. A gente olha, né, alguns cenários assim, que você vê assim, cara, para que serve plano coletivo por adesão? Para trazer um público que era do plano individual para dar mais volume para a operadora, para que você reajuste um dígito próximo do que é o reajuste do individual, mas que você oxigene mais. Qual é o parâmetro para isso? Qual é o tripé? Cara, eu vou trazer um público qualificado, aí entra o negócio, só fazer assim que aparece. Traz um público mais qualificado, dentro de um critério que eu posso buscar leads, respeitando. Ainda tem LGPD que surgiu depois que não tinha naquela época, né? Mas você respeitando ali LGPD, que você para ligar para o CPF não é tão simples assim hoje em dia, e que você tem acesso, por isso começaram a surgir as entidades abertas, que você pesca o público fora e joga dentro de uma entidade. O que eu vi de entidade nascer, eu vi o papel, daqui a 3 anos tem entidade. Tem entidade aqui que cresceu, nasceu de um papel, né? Não existia. E foi fazendo a divulgação. Então, quando você olha em tese qual é a estratégia comercial e alinhada com a estratégia atuarial, né, você, em tese, ali teria, digamos, uma demanda bastante alta, significativa, dentro de uma boa prática comercial e técnica, que é para toda hora que vai o dedo aparece esse negócio. E técnica para poder buscar o público. Olha, eu tenho uma metodologia, eu faço a divulgação de leads, eu faço lá alguns ciclos de contato, mando e-mail, não tinha WhatsApp, né? Você mandava folheto, panfleto, distribuía na entidade, botava lá uma banquinha com uma equipe de vendas, né? Igual faz com telefonia celular, vou ficar no condomínio tal, vou ficar na entidade tal. Então, essa metodologia mudou porque você parou de pescar o público ali, parou de buscar, né? Vou falar pescar, que é um termo feio, mas assim, parou de buscar o público, ter uma busca ativa daquele público naqueles locais, com uma divulgação mais massificada, para se trabalhar isso. O problema é que isso, ao longo do tempo, como foi ficando mais escasso, você começou a buscar outras soluções. Você que fala o mercado, né? As próprias administradoras. Espera aí, eu vou vender PME aqui dentro, eu quero buscar odontologia também, vou fazer um combo, eu vou buscar um público para entidade aberta, eu tenho uma entidade aqui que é parceira, porque as margens também ficam apertadas quando você envolve muitos agentes comerciais, né? Então, a parte técnica, se tem fraude ou não tem, se o risco é demanda reprimida ou não, aí as carências ali respondem por isso, né? Você abriu ali o contrato, passou de 30 dias, aplica-se as carências contratuais dentro do contrato, que é um contrato coletivo empresarial por adesão. O pessoal esquece isso, confunde que é sendo pessoa física e não é. A venda é como o B2C, né? Mas é um contrato empresarial. E aí, quando a gente
mistura isso tudo, mais a legislação, mais as novas coberturas e tal, você começa a ver corretoras criando administradoras que têm grandes forças de venda, criando suas próprias administradoras para ela se própria alimentar, porque ela está vendo que o negócio está dando margem para outro. Ela cria a própria, né? Natural, é um movimento natural do mercado. Você vai de um desenho que você começa a concentrar esse público e que, de certa forma, tem como diz o meu filho jogando videogame, tem uma burla ali, né, às vezes, né, para poder vincular, que é o início da conversa, né? Porque ele não tem documento, não tem diploma, aí você vai analisar aquilo ali, cadê a documentação, como é que você vai fazer, e não se sabe como resolve algumas regiões, né? E aí, quando você vai para isso, é para buscar volume, entendeu? Não, com certeza. Mas uma das ideias também do coletivo é exatamente você tentar pegar um perfil de advogados. Então tem um determinado perfil, tem um determinado comportamento, uma determinada classe social, um determinado perfil de saúde, um determinado perfil etário. Você começa a tentar ajustar a partir daí. Você começa a identificar seu público mais masculino, mas mais feminino. No caso dos advogados, ele está começando a ficar mais feminino. Você começa a fazer alguns ajustes. Você consegue fugir um pouco até mesmo da própria OAB. Você vai fazendo associações, por isso você vai tentando chegar. Só que na hora que sai de um produto voltado especificamente para advogados e entra no profissionais liberais de qualquer maneira, aí complica, aí dá uma complicada. Porque ele começa assim, eu estou em risco, preciso usar, faz aí para mim o vínculo que eu vou entrar nessa entidade, aí que aumenta o risco, aumenta sinistro e começa a ter aqueles problemas que você citou. Sim, até que o cara ele faz a venda, ele muitas vezes te manda um formulário para você preencher, para você entrar na associação. O valor para você se associar, muitas vezes o cara não te cobra nada, porque ele já está ganhando ali também. Então já coloca já está no pacote de venda do negócio do produto. E depois o problema não é mais dele. Esse é o outro problema que você tem também. O cara na hora que ele passou, ele fala assim: problema não é mais meu, até porque é o seguinte, você não vai discutir mais comigo, você vai discutir com o saque. Na hora que discutir um saque, vai discutir com o robô. Aí você tem aí eu te dou duas saídas. Você não gostou do robô, ou você vai no Reclame Aqui, ou você vai no NIP, né? Ou você então engole seco. Porque você não vai ter capacidade financeira para trocar, você assinou um contrato de 1 ano, você teve 15 dias na hora que você assinou o contrato para poder fazer a desistência, você não saiu, e você vai ter que pegar uma determinada regra xingando o lugar. Deixa eu fazer só um parênteses para somar com você. Por favor. A gente tem uma ferramenta aqui que a gente usa, né? Eu não sei se você usa aí, que é painel do corretor. Eu acho bacana, né? Não é fazendo propaganda, mas é lá da tecnologia que o mercado usa. Você vai lá, faz o preço direitinho. Eles têm sistema de comissão também, para você controlar, tudo bonitinho. Estava fazendo um vídeo com eles esse dia, né? Esses dias, foi na segunda-feira, para poder ver aqui, dar uma incrementada, né? Para controle de parcerias e tal. Aí eu falei, cara, você tem um problema na sua ferramenta que é o seguinte, eu quando orço para um cliente um coletivo para adesão, ele não tem ali no índice a origem de onde eu estou orçando. Eu fico perdido, porque eu não sei qual foi o produto, porque eu tenho que anotar no meu CRM, um trabalhão para anotar no CRM qual foi o produto que eu orcei, para depois voltar para validar a tabela. Isso quando a tabela não está atualizada, mas que agora estou acertando isso, está ficando mais confiável, né? Bem mais. Mas assim, aí ele falou, não, Daniel, a gente não coloca isso porque o mercado pediu justamente o contrário que você está pedindo, porque eles preferem que apareça a operadora e não apareça a administradora. Eu falei, ué, qual é o problema de aparecer a administradora? Na hora que vai cobrar o boleto do cliente, quem cobra é a administradora, meu amigo. Ele vai perder, ele está com medo de perder uma venda porque aparece uma administradora, ele está burlando o cliente. Por que esse medo? Se o mercado existe. Aí a gente tem alguns pontos. Primeiro, uma melhor marca já solidificada. Segundo, ele tira um degrau de negociação, que ele fala assim, você fechou com a Sul América, que fechou com a Associação dos Profissionais e alguma coisa. Mas não faz sentido. Não, para ele faz. Eu digo assim, eu sou representante da Sul América, ou da Bradesco, ou da Porto Seguro, ou qualquer coisa. Ele dá um ganho, teoricamente, pessoal e profissional para o cara.
Agora, tem um outro problema nessa história toda, que é o seguinte: quando a pessoa se toca, quando ela recebe a carteirinha, porque não tem mais a carteirinha também, quando a pessoa olha e fala assim, ah, então eu estou ligado a isso aqui. É, Aí, se falar com o cara, ele vai dizer assim, mas foi a única, olha como eu sou legal, eu resolvi o seu problema arranjando um produto que não tinha no mercado. Então, o cara fala assim, isso foi é uma associação ligada à operadora A, B, C ou D, mas eu resolvi o teu problema. Então, as respostas assim para sair das faces pela esquerda, né, aquela coisa do leva mas, a mas, montanha, mas assim, eu questiono muito isso, cara. Eu sou com totalmente certeza, contra. Daniel. Não tenho a menor base lógica e de coerência e de recompra qualificada, de indicação, de confiança, de nada. Porque Não, você trata uma venda só e acabou. Porque, assim, é um vício que o mercado tem, cara, que eu sou contra. Não estou aqui falando mal de ninguém, mas eu sou contra essas práticas desde quando eu atuei operadora. Bicho, fala a verdade para o cliente, explica para ele. Basta você saber argumentar. Porque muitos não sabiam argumentar com base na lei e no contrato. Falei, olha só, vou te fazer uma entidade de classe aqui, ou essa entidade que, através de uma administradora, que tem o produto que representa a entidade nesta operadora, porque a lei obriga a ter uma administradora hoje. A lei até ajudou, porque antes não tinha lei, né? Era mais difícil de explicar, hoje está mais fácil, tem uma lei. Então, olha só, a lei obriga para boletar, só pode ser a associação, a entidade, a associação tem que ter mais de um ano, aquela regrinha toda, blá, 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 e ou ela boleta direto para você, ou tem que ser através da administradora, porque ela tem regras ali, inclusive de reserva técnica dentro do que ela arrecada. E isso te dá mais segurança, mas você está respaldado pela lei também na carteira pela operadora. Se a operadora der problema, você tá sob duas linhas de defesa. Uma que é RN para as operadoras e outra que é uma que é a legislação que rege para as operadoras e outra das administradoras. Você está duas vezes protegido. A questão é que você, hoje, não performa mais o reajuste de pessoa física como era lá atrás, chegar a 10% no máximo. Já está performando um pouco mais o reajuste, por conta dessas coberturas novas, de RN, né, de fraude, de uma série de coisas que acontecem também. Então você acaba repassando. Né?